Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos tratar sobre a segunda morte. Como o tema da lição da semana é o processo do juízo, nós estudamos cada etapa do juízo, começando pelo juízo investigativo, ou juízo pré-advento. Em seguida, nós falamos sobre o juízo milenial e agora estamos tratando aqui de forma específica sobre a segunda morte, que também faz parte do juízo milenial, ou após esse juízo milenial, vem agora o juízo punitivo ou juízo destrutivo, na verdade, né? Então, o que é que tem a ver essa expressão segunda morte? Se acontece a segunda morte, ou vai acontecer a segunda morte, logo houve a primeira morte. A primeira morte, irmãos, é essa que nós todos conhecemos, a morte natural, onde todos nós iremos descansar o sono. Para essa morte, há salvação para aqueles que em Cristo morreram. Para a segunda morte, não. E eu quero ler com vocês, baseado nesse texto, nessa expressão, o que está em Apocalipse capítulo 20, o verso 4 a 6. Acompanhe comigo aqui a leitura. Apocalipse 20, verso 4 ao verso 6 diz assim: Vi tronos, e os que estavam assentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Lembra que nós falamos sobre isso? Aqueles que vão julgar os ímpios, esses receberam a autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Cristo e por proclamarem a palavra de Deus. Se atém a expressão alma, vi as almas daqueles que morreram. Observem só. Não tinham adorado a besta, essas almas, nem a sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Essas almas ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Agora entenda comigo. Se essas almas fossem seres desencarnados, seres desmaterializados, como é que ela ia ressuscitar? Uma alma pode ressuscitar se eu cresce na imortalidade da alma? As almas aqui, irmãos, é a mesma do capítulo 4, descrito no livro do Apocalipse, quando fala que as almas debaixo do altar são pessoas. João viu pessoas, e aí você sabe que a expressão alma quer dizer nefesh, pessoa, ser vivo, criatura vivente. Então, assim, João viu as pessoas que foram mortas por causa do Evangelho. Essas pessoas, elas foram ressuscitadas. E João vê a visão de algo muito depois do seu período. Logo aqui ele fala que essas pessoas ressuscitaram, elas tiveram autoridade para julgar e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora veja o verso 5. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou a viver depois que terminaram os 1000 anos. Agora vem o verso 6. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, como está aqui escrito, não tem poder sobre eles, pois eles são sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Agora nós aqui entendemos o seguinte, que essa segunda morte é a morte que vai acontecer com os ímpios que não ressuscitarem na volta de Cristo. Esses justos aqui participarão dessa ressurreição, usufruirão da vida no milênio no céu, ou seja, passará no céu um período de 1000 anos. Isso aqui, irmãos, também se encaixa muito bem com aquele texto de João 5, 28 e 29, quando ele fala assim, não vos maravilheis disto, eis que vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, aqui os que ressuscitaram para reinar com Cristo, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o mal, a ressurreição após os 1000 anos, para a ressurreição da condenação. Então agora você entende que haverá a segunda morte, da qual essa morte será punitiva. Uma morte que haverá uma aniquilação total. Por quê? Para aqueles que são adeptos à crença de que a pessoa que quando Cristo voltar irá morrer para todo sempre, ou irá ficar morrendo sem parar de morrer, ou ficará sendo queimado sem se consumir. Nós falamos sobre isso ontem. Esse texto, irmãos, ele dá, como eu posso dizer assim, ele é um checkmate para com isso. Quando ele fala assim, bem-aventurado e santo os que não têm parte na segunda morte. Ora, morte quer dizer destruição. Morte quer dizer, na verdade, aniquilação. Morte quer dizer acabou. Não tem uma morte morrendo. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o capítulo 21 de Apocalipse, e aqui é descrito especificamente no verso 4. E aqui eu acho isso aqui fantástico, irmão. Fantástico esse verso 4. Olha só. Verso 3. 21, verso 3. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, vejam, aqui está o tabernáculo de Deus com o seu povo.
Deus habitará com eles e eles serão seu povo. Aqui, irmãos, a terra, tá? O próprio Deus estará com eles. E agora vem a mensagem linda que quando eu li esse texto aqui, eu confesso a vocês que eu chorei de emoção. E agora vem um verso. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais dor nem morte, porque todas as primeiras coisas são passadas. Bem, se não vai haver mais morte, como então alguns acreditam que a morte continuará existindo? Se não haverá mais dor, como então acontecerá que a dor continuará existindo? Se não haverá mais pranto, como alguém virá sendo pranteado para sempre? Logo aqui, irmãos, está havendo uma clareza, uma extinção total do mal. Satanás não continuará existindo para ser queimado, os ímpios não continuarão existindo sendo queimado. Essa segunda morte é uma morte que não tem mais volta, é uma morte que acabou, como dizem alguns, né? Tchau, não tem mais não tem mais condições, acabou por completo. E olha só, esse texto também ele se enquadra com aquela mesma expressão que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 15 e o verso 23, quando ele fala assim, ó, a morte foi tragada, a morte foi engolida. E no verso 54, ele fala assim, onde está, a morte, a tua vitória? Quer dizer, a morte não vai mais existir. E especificamente aqui no capítulo 20 e o verso 14 do Apocalipse, olha o que é dito, o que é que João fala sobre isso. Apocalipse 20, irmãos, e o verso 14, o texto diz assim, então a morte e o inferno, ou o mundo dos mortos, como aqui está bem traduzido pela NVT, e o mundo dos mortos quer dizer cemitério ou lugar onde eles vão quando morrem. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, assim, se o livro da vida é para registrar os que lá estão, para permanecerem para sempre, se esses nomes não estarão lá, como é que eles vão continuar a existir? Sabe, é tudo muito claro na Bíblia. A pessoa que vive fora dos padrões divinos, eles não terão chance na primeira ressurreição. A morte, a segunda morte, será para ele uma realidade. Mas sabe, aqui na lição ainda na lição de quinta-feira, embaixo diz assim, ó, os ímpios irão sentir e entender que melhor é a sua destruição do que estar diante de Deus. Melhor é ser punido pelas suas escolhas, suas decisões, do que estar na sua presença. Porque aqueles que hoje, irmãos, não fazem questão de viver ao lado de Cristo, eles não terão a vida transformada quando ele voltar. Se o Espírito Santo hoje não trabalha nos corações, quando eu falo não trabalha, não tem efeito positivo nos corações. Uma vez que há resistência humana, ele não tem como fazer uma mudança arbitrária. Ele não vai forçar as pessoas a mudarem. Por isso que a minha oração, quando eu sempre estou pregando, peça a Deus que lhes ajude a deixar de fazer aquilo que nós sabemos que gostamos, que aquilo na verdade satisfaz a nossa carnalidade, mas não é compatível a uma vida cristã. Seja sincero em suas orações. Senhor, me deixa de praticar tal pecado, me deixa de olhar tal site, me deixa de parar de falar sobre tal assunto, porque isso compromete a minha salvação. Então, me ajuda a deixar de fazer aquilo que eu gosto, para que eu esteja de acordo e vivendo unicamente para a honra e glória do teu nome. E aqui é descrito, como o próprio livro de Isaías fala, né? Quando chegar a ver a face de Cristo, vai dizer assim, ó, pedirão aos montes que caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que vem, pois a sua glória vem com força e quem poderá subsistir? Aqui nós entendemos que essa morte, irmãos, não terá mais chance, sabe? Não terá mais oportunidade de volta, acabou. Eu almejo muito, mas eu almejo muito ver a minha mãe quando Cristo voltar. Sabe, já faz mais de 15 anos que ela se foi. Eu sei que ela não está no céu. Por mais que ela fosse uma cristã piedosa, eu sei que ela não está lá. O meu irmão, o Gilberto, que embora não fosse uma pessoa cristã, mas era sincera naquele que vivia, e era uma pessoa que tinha muito como é que eu posso dizer assim, muita essência em seu coração em ajudar o próximo. Sabe, irmãos, uma pessoa que almejava que as férias viessem só para ajudar os outros em suas casas, em seus afazeres, uma vez que ele era um ótimo eletricista e um espetacular hidráulico, né? Ele mexia muito bem com questão de encanações. Hoje aqui eu apanho quando eu vejo uma coisa difícil e eu não sei como resolver. Se ele estivesse aqui, com certeza ele saberia, mas eu almejo vê-lo também. Sabe, tantas pessoas que nós perdemos pela morte, pessoas que a gente sabe e tem em nossa vida a convicção de que viveram piedosamente, que Deus, portanto, os guardou
para o momento de sua volta, e eu acredito e tenho a esperança de vê-los para nunca mais voltar. Por isso que hoje eu luto com toda a dedicação pela salvação, primeiro da minha família, depois de todos aqueles que estão ao meu redor. Por que eu falo primeiro da minha família, irmãos? O texto de Paulo, ele fala assim: aquele que não cuidar dos seus e o de sua própria casa é pior do que o incrédulo e negou a sua fé. Então, biblicamente falando, eu tenho que cuidar do meu filho, das minhas irmãs, eu tenho que cuidar do meu sobrinho, sabe? Todos aqueles que estão ao meu redor, esses aqui são um rebanho que Deus colocou em minhas mãos. E graças a Deus que eu sou muito respeitado aqui na minha casa. Deus seja louvado por isso, não é uma prerrogativa minha. Então, assim, quando você se importa e leva mensagem para os outros, vocês querem que eles não venham participar dessa segunda morte. Por quê? Para essa morte, irmãos, não haverá aceitação mais, não haverá mais ressurreição. Essa morte será definitiva. Eu apelo a você, pleiteie diante de Cristo em suas orações para que Deus lhe salve a cada dia e leve essa salvação para os outros que perecem, para outros que estão vivendo no pecado, para outros que estão vivendo em uma vida contrária, porque quando isso acontecer, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer, nós iremos usufruir da Canaã celestial para sempre. A morte já não existirá. Os nossos olhos, as lágrimas serão enxugadas para sempre. E o autor, ele cita isso também baseado em Isaías, capítulo 25, em Isaías, capítulo 65. Então, assim, essa expressão de João, ela é extraída do Antigo Testamento. Então, isso era ensinado desde o Antigo Testamento, ou seja, a morte já não existirá. Choro, dor, tristeza, angústia não fará parte do mundo vindouro. Que Deus, portanto, nos abençoe, irmãos, e que nós possamos ter a alegria de sabermos que nós não iremos passar por essa segunda morte, morte punitiva, morte eterna, morte que será realizada uma única vez e não continuará acontecendo quando Cristo voltar, porque quando ele voltar e a cidade santa descer do céu, aqui não existirá mais nada, não existirá um lugar de punição, onde haverá os justos em um lugar e os ímpios em outro lugar. Quando Cristo voltar pela terceira vez e aqui a terra, a cidade santa descer, não existirá mais coisa alguma, só o espaço vazio, e a cidade santa descerá dos céus, e aqui fará sua morada, e o nosso Pai Celestial será aqui o nosso morador para sempre. Aqui será o tabernáculo de Deus com os homens, sabe? Hoje nós vimos a Cristo pela fé, pela sua palavra, pela revelação de alguém que Deus coloca em nossas vidas, mas iremos vê-lo tal qual ele é. Não abandone a sua vida com Cristo, por qualquer pecado que seja, agarre em sua salvação, confie nessa palavra, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Oremos ao Senhor. Obrigado, querido Deus, por essa esperança. Obrigado pela certeza da ressurreição na volta de Cristo. Nos enche, ó Pai, com essa esperança e nos faz aceitar a Tua vontade. Não permita com que o nosso mau coração aceite os pecados e acaricie qualquer situação que comprometa a nossa vida contigo, mas que pela Tua misericórdia possamos ser transformados a cada dia. Dá-nos esta bênção, perdoa nossas faltas e nos livra do poder do mal, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia na presença de Deus e que essa mensagem alcance o meu, o seu coração e de tantos outros que precisam ouvir dessa santa, boa e agradável palavra do Senhor. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Até logo.